Olá, hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020 e a semana começa nos dando a certeza de que Jair Bolsonaro está realmente na muda. Se nos últimos 45 dias ele recuperou um pouco da popularidade que vinha perdendo em escala vertiginosa, segurou os seus índices de avaliação de governo e de sua presença no governo na faixa dos 28 a 30%, ele também revelou neste último fim de semana que está incomodado com o avanço das investigações em relação às contas pessoais da primeira-dama Michele, que recebeu cheques do Fabrício Queiroz e da esposa do Fabrício Queiroz, a Márcia, né, do avanço das investigações na conta pessoal de Flávio Bolsonaro, filho dele, o que mostra uma comunicação de dinheiro ilegal e corrupto com as contas bancárias da família Bolsonaro, sobretudo da primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele também mostra que vem, pelo menos, ouvindo conselhos que são pragmáticos na política. Ele consolida a sua aliança com o Centrão, que é essa gelatina perniciosa da política, né? E, ao mesmo tempo, ele mostra que pode avançar nessa coligação. Bolsonaro fez um convite a Michel Temer para que Temer, na condição de liderança do MDB, que é de fato MDB, que pode presidir a Câmara dos Deputados com o seu presidente, Baleia Rossi, né, a partir de fevereiro do ano que vem, o presidente da Câmara dos Deputados, no próximo mandato de 2 anos de presidente da Câmara, ele certamente decidirá sobre pedidos de impeachment, que não terão a justificativa da pandemia para não serem analisados. Justificativa que é frágil, mas que vem mantendo a não análise, né, desses pedidos na gaveta, né, da mesa da Câmara dos Deputados. Então, Bolsonaro fez esse convite, que não deve, inclusive, ter consequência maior, porque Temer não pode sair do país sem autorização judicial, mas o convite foi feito, foi um gesto de deferência, um gesto que tem repercussão entre os políticos conservadores, entre a direita do parlamento e mesmo nesse centro pragmático, né, muito grande. E ele está combinado a uma inflexão para esse lado, né, no aspecto econômico. O país, como todos sabemos e como a gente previa e como a gente falou que aconteceria aqui, o país entrou nesse mês de agosto numa espiral de dados econômicos terríveis, trágicos, né, de desemprego, de falta de condições dos tesouros estaduais para financiar os seus gastos correntes, inclusive, de problemas fiscais relevantes e muito difíceis para o caixa do governo federal. Isso tudo se agravará em setembro, assim como os dados de desemprego. O país está parado, o país está usando aquela capacidade ociosa, né, que foi o motor da economia há 10 anos, há 8 anos, há 7 anos, quando crescíamos numa velocidade de tigre asiático, né? E o país não tem uma perspectiva de retomada consistente da economia antes de discutir um projeto nacional. Esse projeto nacional não é discutido porque ele não existe dentro do governo.
Então, nós estamos entrando numa semana em que, mais do que em qualquer outro momento, o Bolsonaro descobriu que ele precisa dessa aliança real com o Centrão, descobriu que ele precisa fazer gestos aos políticos que lideram o Centrão e que não é só o Arthur Maia, fez esse gesto para o Michel Temer e ele fará mais, mesmo que isso signifique abrir mão do seu posto Ipiranga na economia. O ministro Rogério Marinho, que é um ex-parlamentar, que pode ser qualificado como uma liderança do Centrão fora do parlamento, que foi o responsável pela reforma trabalhista que o Congresso votou e que desorganizou o horizonte das leis de trabalho e da rede de proteção ao emprego e aos trabalhadores brasileiros na forma como nós tínhamos conhecido até 2015, 2016. Rogério Marinho levantou a mão numa entrevista ao jornal O Globo e disse: por que não eu? Por que eu não posso ser o ministro da Fazenda que vai gastar dinheiro, que vai retomar obras, que vai, se for preciso, até imprimir dinheiro, porque o que a gente precisa fazer é a economia girar, numa postura irresponsável que terá consequências fiscais drásticas, que amplia a tragédia, mas que pode manter Bolsonaro competitivo do ponto de vista político e distante da ameaça de um impeachment que, de resto, não parece haver coragem dentro do parlamento para tocar essa agenda à frente. Essa agenda que seria necessária para o país, mas que não parece ser necessária ante o pragmatismo vazio e ante a usura dos seus cargos, dos seus mandatos, que os parlamentares vêm revelando. É isso, obrigado.